Olá, queridos amigos, que a paz e a alegria nos envolva neste momento. E liguemo-nos com o nosso amigo espiritual, a Maria, que nos conduz a Jesus. E ele nos envolve no seu imenso amor, que nos alimenta e nos fortalece. E pedimos que seja o portador de todo o nosso agradecimento ao Criador através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. E hoje nós vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 133, Hegemonia de Jesus. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Encontra-se em João, capítulo 8, versículo 58. É impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo aos grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários de luz que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes, todavia nunca se furtam à mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Hegemonia significa autoridade soberana, liderança, predominância, superioridade. Neste versículo, Jesus afirma a sua anterioridade a Abraão, que foi o primeiro patriarca do povo de Israel. Ele foi o antepassado do povo judeu e de Jesus. Quando Jesus afirma eu sou, está dizendo que já acompanhava a humanidade milênios e milênios antes de Abraão. O Cristo estava à frente, elaborando este projeto chamado Terra, onde estamos aqui para evoluir e atingir o ápice desse projeto, que é voltar a Deus. Podemos dizer que Jesus já fez o caminho que estamos trilhando e se tornou um espírito puro. O eu sou afirma, que não quer dizer que é o próprio Deus, mas que se identificou com a vontade divina
e que tudo que ele faz expressa os desígnios divinos do Criador e mostrou-nos um Deus, um Pai amoroso e misericordioso. O mundo foi palco dos mais ilustres filósofos, pensadores, pessoas que deixaram suas marcas, seus valores, seus ensinos. Mas todos eles mesclaram luz e sombra. E é admirável que alguém que viveu há 2000 anos atrás ainda consiga apresentar respostas aos conflitos humanos. Ao longo da história, causou e ainda causa impacto na vida de homens e mulheres. Ele foi o ser mais biografado na história da humanidade. Amados por uns, contestados por outros, mas é inevitável ficar indiferente ao conhecer sua história. A sua passagem na Terra provocou a maior revolução de valores éticos, morais. Seus ditos e ensinos, seu comportamento perante aos desafios existenciais demonstraram ser ele um ser integral, vivenciando plenamente a sua essência divina. E como um educador que ama profundamente os seus educandos, veio nos ensinar a aprender a amar, a despertar o melhor de nós mesmos, a empreender uma convivência melhor conosco, a despertar essa luz e uma convivência melhor conosco e com o próprio semelhante. Uma vivência mais saudável, mais fraterna, nas bases do respeito mútuo, do respeito às diferenças. Podemos considerá-lo o maior psicólogo que existiu, o psicólogo sideral, o modelo perfeito que Deus nos ofereceu, o modelo e guia da humanidade, o instrutor que penetra no íntimo do seu aprendiz, com a lição que transmite. Ele viveu sua humanidade com elevação, com humildade, jamais se colocando acima de ninguém, suportando fome, abandono, morte, sem impacientar-se, confiante no seu projeto, no seu objetivo de nos ajudar a evoluir, demonstrando assim que também poderíamos vencer as adversidades da vida. O objetivo maior era libertar o ser humano das próprias misérias morais. Ele conclamou a reconhecer o tesouro que habita em cada um de nós. Seus ensinos antecedem a neurolinguística, a ciência atual que estuda a mente, a psique, pois sempre com afirmativas que encontramos no seu Evangelho Redentor, como sois luzes, sede perfeitos, como o vosso Pai que estás no céu, possibilitando assim despertar os aspectos adormecidos em nosso inconsciente, chamando a atenção, apontando caminhos para vencer os comportamentos equivocados. Com o seu olhar, ele desvendava a alma, a causa dos conflitos, incentivando a nos conhecer melhor,
cuidar da baixa autoestima que nós trazemos, dos comportamentos destrutivos para poder melhor nos amar e amar o nosso semelhante. Munidos de auto-amor, nossas relações se tornam mais saudáveis, mais profundas, verdadeiras. Refletir melhor, que ele nos incentiva, o porquê das nossas emoções mais tóxicas, que são o ódio, a mágoa, o rancor, e não nos deixar levar por estas emoções que impedem o nosso crescimento, impede que caminhemos mais soltos, mais livres. Ensinou o valor terapêutico do perdão que liberta. Ele afirmou que realmente, se quiséssemos, poderíamos, com o nosso querer, obter a solução de nossos males. Perguntava àqueles que o buscavam: o que queres que eu faça? Depois, atiçava a crença no tratamento para promover a autolibertação. Crês que eu possa te curar? O desejo de se curar e promover essa libertação, essa autocura. É muito importante, não só essa cura dos males físicos, como os conflitos interiores que todos nós possuímos, despertando o querer e o crer. Ele fazia perceber que cada um tem a autorresponsabilidade no seu caminho e que podemos conseguir através da vontade e do esforço próprio. A ciência comprova o que ele ensinava há 2000 anos, que o estado de espírito altera o estado físico, que somos capazes de mudar a nossa biologia com o que pensamos e que sentimos, agindo pelo meio do sistema nervoso central, do sistema endócrino e do sistema imunológico. Nós podemos alterar para melhor ou não, dependendo do valor, da qualidade do sentimento e do pensamento. Ainda que cada um tenha uma interpretação pessoal sobre Jesus, estudar, compreender seus ensinos é uma rota segura para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar mental, emocional e espiritual. Ele segue nos acompanhando sempre, nos alimentando, é um sol aquecendo sem distinções a todos e apontando caminhos para a nossa autolibertação. Ainda que imaturos, de termos um grande caminho a percorrer nessa estrada evolutiva, temos a essência divina da mesma forma que Jesus atingiu esse patamar. Um dia também seremos esse sol a brilhar. E nós temos aqui um livro, uma história, do livro Há 2000 anos atrás, psicografado pelo Chico Xavier, que narra a história do cristianismo do século I. E vamos encontrar Emmanuel, autor espiritual deste livro, Caminho, Verdade e Vida, e de várias outras obras valiosas, encarnado como senador orgulhoso romano, Públio Lentulus, que não aceitava e nem compreendia Jesus. Sua esposa
Lívia se converteu ao cristianismo para o seu desgosto. E esse senador, movido pelo sofrimento de sua filha, que estava doente, vai procurar Jesus, ainda que escondido, pedindo que ele a cure. Jesus olha com respeito e diz a ele que preferiria que o tivesse buscado à luz do dia, ou seja, sem receios, abertamente. Mas compreendia que estava à frente de um senador ainda orgulhoso, preocupado com a sua posição. O mestre o convida a mudar a sua vida dali para frente. E o senador somente queria cura para sua filha e não estava disposto a fazer a mudança íntima, ainda preso às convenções do mundo exterior, a vaidade, o orgulho. Jesus afirma que ele era um vaso sagrado do Senhor, mas somente através da dor, das experiências de várias existências, é que ele se renderia e se tornaria esse vaso valioso, demonstrando os tesouros ocultos da alma. E assim se sucede. E no livro 50 anos depois, ele reencarna como um escravo, sofrendo, mas já se burilando, evoluindo e se tornando autor de obras preciosas que refletem os ensinamentos de Jesus, se tornando o mentor de Chico Xavier. Todos nós somos vasos sagrados de Deus. Já tivemos muitas experiências e teremos muitas outras. Mas as mãos de Jesus vai esculpindo esse barro interior até nos tornarmos esse vaso precioso. Compete a nós ouvir o chamado interno, que é a nossa essência, para nos burilarmos, melhorar o que é necessário e refletir a luz interna. E nós vamos, nesse momento, nessa atmosfera de fraternidade, extrair os nossos melhores sentimentos para desejarmos o bem da humanidade. O mesmo bem que desejamos, ele volta a nós muito mais amplo, muito mais intenso. E desejemos o bem a todo o planeta, a todos os povos, a todas as famílias, como também a nossa família, aos nossos amigos, a todos os lugares que nós frequentamos, aos nossos locais de trabalho, para que essa luz reflita o que temos de melhor, como também o melhor dos outros, aqueles que compartilhamos esta caminhada. E que nós possamos sentir cada vez mais esse incentivo de Jesus a despertar o melhor de nós mesmos, a sermos cada vez melhores, gradativamente nos esforçando para sermos realmente esse vaso valioso. Graças a Deus.